Estamos aqui para mais uma roda de conversa, hoje com duas convidadas, a Débora Quintarelli e a Grace Carraro, psicopedagogas, neuropsicopedagogas também. Sejam bem-vindas e agradecendo aqui ao Sobrapa pela oportunidade dessa conversa, dessa roda de conversa e de poder tratar desse tema tão especial, tão necessário nesses tempos, né? Então, eu sou a Cris Margaride, estou no grupo aqui da psicanálise clínica, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, musicista, também formada em Direito, e hoje nós vamos conversar, então, um pouco mais sobre o autismo e as altas habilidades, superdotação, e também sobre a dupla especialidade, né? Dupla excepcionalidade. Então, eu vou passar agora para a Grace se apresentar, falar um pouquinho dela e também apresentar, né, as redes sociais, contatos, se quiser já deixar aqui, e no final também. Boa noite, eu sou a Grace Carraro, atuo na educação há 23 anos, 18 em área clínica, sou neuropsicopedagoga clínica, atuo na Ágape, uma clínica que tem 36 anos, em Maringá, e os atendimentos na Ágape são muito voltados, né, para as altas habilidades de superdotação. Em especial, nós temos tido muita demanda de dupla excepcionalidade, né, especialmente altas habilidades em TEA e autismo. Então, agradeço a Cris pelo convite, tá, por poder estar aqui hoje compartilhando, né, de tudo que eu tanto amo trabalhar, estudar. E muito obrigada, Cris. Nós que agradecemos imensamente, Grace, a tua presença, a tua disponibilidade. E a Débora Quintarelli também estará conosco hoje, partilhando um pouquinho da sua experiência, além de ser mãe atípica também, né? E gostaria que você falasse um pouquinho de você, Débora. Boa noite, pessoal. Eu sou Débora Quintarelli, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, atuo como neuropsicopedagoga, tenho um espaço, né, um consultório, aqui no Rio de Janeiro. Tenho pouco tempo de formação de sala de aula, de experiência mesmo de sala de aula, porém o suficiente, né, para ter uma visão aí do cenário atual. E sou mãe de um lindo adolescente, TEA, autista, né, TDAH, com todos os transtornos de aprendizagem. E a gente segue aí ajudando, me inspirei muito nele para poder continuar meus estudos, não só ajudá-lo, como eu vi que depois outras tantas crianças tinham tantas dificuldades, e a coisa foi crescendo, e eu hoje trabalho na área, mas minha grande inspiração foi ele mesmo. O microfone está desligado, Cris. Ok, obrigada. Já liguei novamente ali. Então, deixa só eu atualizar para as pessoas que chegaram agora, né? Nós já iniciamos a nossa conversa e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, né, a superdotação, também sobre a dupla excepcionalidade e depois também a Débora vai contar um pouquinho da experiência dela
sobre o TEA, né, do filho de 14 anos. Então, qual que é a importância da nossa conversa hoje? Levar essa explicação correta, né? Temos duas profissionais aqui, e eu também atuo, e tenho experiência em sala de aula, de observação, né, das dificuldades que ocorrem geralmente, né, da falta do desconhecimento, e também como mãe, né, muitas dificuldades que nós passamos quando nós não conhecemos, né, sobretudo o que fazer, qual o passo a passo, né, então, dada essa importância, a escolha do tema, né, foi justamente, né, com relação a isso. E daí muitas pessoas, né, têm dificuldade em identificar esses sinais, os sinais da superdotação. E é muito frequente o equívoco, até dos profissionais de saúde, né? Podem ser entendidos como comportamentos de desobediência, de impulsividade, de falta de atenção, né? E quando tem esta informação, a própria pessoa já, quando é adulto, né, já vê, quando não, os pais já podem observar e procurar profissionais capacitados e conhecedores, né, isso é muito importante, conhecedores de todas essas possibilidades aí de testes, de reconhecimento, né? Tive uma grande sorte, né? A Grace acompanhou meu filho, né? Meu filho fez todos os testes aí, atendido pela Grace, e uma profissional, assim, muito competente, né? Que colocou todas as informações ali, e isso realmente facilitou. Quando a criança, o superdotado, ou até, né, o adulto, independente da idade, quando tem esse laudo, quando é atendido, né, por um profissional que conhece realmente, né, do assunto, é diferente, né? No Brasil, tem muita dificuldade aí nos testes também. Eu acredito que vai ser falado, né, também aí pelas meninas. E agora, queria passar para a Grace falar um pouquinho aí desse início, né, da superdotação, dessa diferença, e nos colocar, né, a visão, né, dela também como profissional. Então, vamos lá. Eu vou parar a apresentação para que você possa passar a sua tela. Fique à vontade. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa temática, né, altas habilidades de superdotação, normalmente a sociedade já reage, né, com um certo preconceito, pensando que o superdotado é aquele que dá conta de tudo, né, que é capaz de fazer tudo sozinho, de ter uma aprendizagem, né, inusitada, sem dificuldades, e não é bem por aí. Então, em virtude de todos esses preconceitos, aqui no estado do Paraná, a gente tem colocado aí uma série de demandas para o Poder Legislativo, né, solicitação mesmo de elaboração de, leis, tanto estaduais quanto municipais,
E, em especial, né, para dupla excepcionalidade e autismo com altas habilidades, a gente tem, né, aqui no Paraná o Código do Autismo e a Lei Estadual das Altas Habilidades por Dotação. Então, quando a gente pensa ali nas características, né, na identificação, na legislação, enriquecimento curricular, aceleração de estudos, AEE, atendimento educacional especializado, né, que faz parte de todo o processo. Então, não é só identificar a criança ou adolescente com altas habilidades de superdotação, mas também realizar todos os encaminhamentos, que vai desde a identificação lá no SERI, né, no censo escolar, na matrícula, para que o MEC tenha conhecimento da existência desse aluno, né, para que ele saia da invisibilidade. Além disso, fazer todos os procedimentos legais, né, enriquecimento curricular, em alguns casos específicos, aceleração de estudos, e oportunizar que dentro do atendimento educacional especializado ele tenha também o acesso ao PEI, né, o Plano Educacional Individualizado. Então, quando a gente pensa ali no indivíduo, né, na criança, no adolescente, até mesmo no adulto, que tem as características de altas habilidades de superdotação, né, e o autismo, muitas vezes é difícil o processo de identificação, assim como o processo de inclusão, tá, no ambiente escolar, que esse geralmente tem sido o maior desafio, né, para essas pessoas com dupla excepcionalidade. Então, dentro da dupla excepcionalidade, né, quando a gente pensa em características de autismo e de superdotação, pensando lá na superdotação, o que caracteriza? Então, a gente tem, né, teorias que direcionam a identificação através de 3 pontos importantes, né, que é a teoria de Renzulli, teoria dos 3 anéis, que entra a alta habilidade em uma área, que pode ser acadêmica, ou pode ser na área do esporte, ou pode ser também, né, na área artística, a criatividade e o envolvimento com a tarefa. E aí, Cris, com a sua autorização, né, peço licença para dar o exemplo do Miguel, né, o seu filho, que eu avaliei, e tem um talento incrível, né, então o Miguel, ele tem, né, um quadro de autismo, no entanto, ele tem altas habilidades de superdotação, né, na área de arte. Ele é criativo, sim, muito criativo, muito talentoso, e ele tem um envolvimento com a tarefa. O que é o envolvimento com a tarefa? É com a tarefa escolar? Não, é envolvimento, né, com a área de interesse ali, onde ele tem um alto potencial, né, ele tem uma dedicação, um envolvimento em relação àquilo que ele realiza. E aí, o que é difícil, muitas vezes, para os profissionais identificarem, né, essa dupla excepcionalidade? Porque há uma sincronia no desenvolvimento, uma determinada área, um desenvolvimento muito além, e outras áreas, às vezes, aquém. E isso, né, acaba dificultando o processo de identificação, tá? Então, a gente tem também a ideia de que a superdotação, ela está relacionada somente a grandes nomes, né, gênios que marcaram a história da humanidade, tendo uma diferença entre altas habilidades de superdotação e os gênios. Então, o gênio é aquele que, além de ser superdotado, ele criou algo que beneficiou a humanidade, né? Além de ter um alto potencial ali, criatividade, envolvimento com a tarefa, ele trouxe um benefício. E olha que interessante, em relação à estatística, né, no Brasil a gente tem hoje, de acordo com o Censo Escolar de 2024, 38.019 alunos identificados com altas habilidades de superdotação. No Paraná, são 9.075, aqui em Maringá, especificamente, 552. Então, é um número muito aquém do que é colocado pela Organização Mundial da Saúde, que cerca de 10% da população tem altas habilidades e superdotação, né? Então, há muito que trabalhar,
aí nas universidades, né, nas graduações, desde as licenciaturas, para que os professores sejam capacitados a fazer essa identificação inicial, né, que caiam por terra os mitos, né, em relação ao superdotado, e é muito triste quando a gente ouve, é superdotado, mas não sabe nem amarrar o cadarço, tá, mas a área de superdotação dele, de repente, não é na psicomotora, né, pode ser em outra. E aí, dentro da política nacional, né, para as altas habilidades de superdotação, as áreas podem ser, né, na capacidade intelectual geral, né, o criativo produtivo, aquele que tem capacidade de liderança, ou que tem um talento especial para arte, ou para psicomotricidade, que entraria no caso do esporte. Para realizar a identificação, né, a gente volta lá na teoria de Ranzulli, né, que tem essa tríade do envolvimento com a tarefa, da criatividade, da habilidade acima da média, que são pontos muito importantes, determinantes na identificação das altas habilidades. Tá? Na educação infantil, né, a gente pode iniciar o processo de identificação, pode sim, tá? Mas não é feito processo de aceleração de estudos, é somente a partir do ensino fundamental e quando necessário, né? Mas tanto em todos os níveis de ensino a gente pode ter atividades de enriquecimento curricular, né, em que os alunos podem começar por atividades de enriquecimento tipo 1, que são as exploratórias, de enriquecimento tipo 2, que envolve grupos, e tipo 3, que eles já partem para investigações de problemas reais da sociedade. Tá? Uma outra teoria que embasa a identificação das altas habilidades de superdotação é a teoria de Gardner, né, das múltiplas inteligências. Então, a criança, o adolescente, ele pode ter a alta habilidade, a superdotação numa determinada área, né? É muito raro aqueles que têm muitas áreas, né, ou em todas as áreas, geralmente pode estar dentro da normalidade em algumas áreas e ter um alto potencial em uma outra, tá? Quanto à legislação, a gente tem inúmeras leis, né, que direcionam o atendimento, como a LDB, né, como Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outras legislações, tá? E uma legislação específica no estado do Paraná, que é uma lei estadual, que ela estabelece, né, o atendimento educacional especializado na rede pública, mas também direciona para rede privada, e nós temos uma lei também municipal, né, em Maringá. Então, o estado do Paraná, em relação à legislação, é o primeiro estado do Brasil a ter legislação própria direcionada para as altas habilidades de superdotação. Essa lei estadual, ela foi de autoria do deputado estadual Evandro Araújo, que também tem altas habilidades de superdotação, e antes de ser deputado, ele era professor universitário, muito estudioso. Em Maringá, a autoria da lei municipal é do vereador Sidney Teles, também, né, identificado com altas habilidades de superdotação e um estudioso da área. O enriquecimento curricular, ele pode acontecer, né, e deve acontecer no ambiente escolar, mas ele também pode acontecer em outros espaços, no contraturno, e a aceleração dos estudos, ela está prevista em lei, no entanto, a gente só faz em casos específicos em que há muita necessidade, e aí com acompanhamento psicológico, tá? Então, aqui no Paraná nós temos também, né, uma cartilha que foi lançada recentemente, nesse mês de agosto, que é o mês das altas habilidades de superdotação, foi lançada pelo CRIA, tá? No Conselho da Infância e da Adolescência, né, do Estado do Paraná, e o Evandro, ele é o presidente, então esse material foi elaborado por inúmeros profissionais, né, de várias áreas, e depois eu vou deixar o link para vocês baixarem a cartilha, tá? Que ela é muito rica, traz legislação, traz processo de identificação, enriquecimento, enfim, enriquecimento curricular e muitas outras informações importantes. Tá? O PEI, como eu falei, né, o Plano Educacional Individualizado, que ele vai para as altas habilidades, vai para a dupla excepcionalidade, né, para a criança com autismo e altas habilidades, então a gente precisa elaborar esse PEI olhando
para as duas áreas, né, para a superdotação e pelo autismo, tá? E pensando, né, nisso tudo, eu creio que, enquanto profissionais, pais, né, nós temos a oportunidade aí de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, com outros profissionais, e é bem importante para que essas crianças e adolescentes saiam da invisibilidade e tenham um atendimento adequado às suas necessidades, né, e às suas potencialidades. Bem, obrigada, Grace, por essa partilha, né? E eu queria colocar aqui, a título de curiosidade, 2 casos bem conhecidos na história, né? Que é da Susan Polgar, que foi uma renomada jogadora de xadrez, ela nasceu na Hungria em 69, e ela foi treinada desde cedo pelo seu pai, que acreditava que a genialidade seria resultado de uma educação apropriada, não inata, né? Então, o outro lado, que também teve, né, é mais ou menos na mesma linha, só que um pouco diferente, é de Mozart, né? Então, a gente pode ver que tem várias vertentes, né, de inteligência, como a Grace explicou, várias áreas, né, e às vezes nós temos, pode ser, né, que tenhamos um superdotado em casa e não sabemos, né, por isso a importância desse aprendizado e dessa observação, né. Então, aí, diante do que ela falou de superdotação, eu vou convidar a Débora a falar um pouquinho da sua experiência em casa, que ela vai explicar ali algumas coisas, né? Algumas dificuldades, algumas dúvidas, né? E quem sabe depois de toda essa conversa aí, você já foi ouvindo, já observou algumas situações da inteligência do seu filho, né, Débora? Conta pra gente. Então, inicialmente, quando as pessoas dizem assim, né? Ah, seu filho é autista, ele tem habilidade em qual área? Né? É logo a primeira pergunta. Porque, infelizmente, as pessoas ainda acham que o autista, quando ele não é verbal, que ele não está entendendo nada, ou então, quando ele é verbal, ele tem a obrigação de ter a superdotação ou altas habilidades em algum campo, né? E as pessoas confundem as altas habilidades com a superdotação com o hiperfoco, né? Não necessariamente todos os autistas têm que ter essa dupla excepcionalidade, né? Mas as pessoas ainda buscam por isso, né? Ah, ele é ótimo em quê? Né? Ele é ótimo em ser ele mesmo, né? Pelo contrário, Felipe teve uma dificuldade muito grande para se alfabetizar, ele tem uma resistência ao ambiente escolar, até por motivos sensoriais, né? Que é muita informação, muitas pessoas, muito barulho, né? E isso faz uma confusão na cabecinha dele, na mente dele. Então, ele tem muita dificuldade com esse ambiente, mas ele tem um hiperfoco em dinossauro. O que você perguntar para ele sobre o dinossauro, ele vai saber tudo sobre o dinossauro. Ele te dá uma aula sobre o dinossauro. E até hoje, se você perguntar para ele, mas quando você crescer, porque ele agora já está mais alto do que eu, né? O pai, a família do pai é muito alta, e aí você pergunta assim para ele, quando você crescer, o que que você quer ser? Ele vai dizer assim, eu vou ser antropólogo. Aí eu disse assim, ah, tá. Ou então ele queria trabalhar, quando o museu pegou fogo, gente, mas ele chorou tanto, porque o dinossauro que ficava na frente queimou.
E eu falei assim, mas meu filho, eu tive que ligar até para psicóloga em SOS para poder ela falar com ele, porque assim, ele ficou arrasado, né? Mas assim, eu levei ele uma época, né, procurando neuro ou pediatra ou psiquiatra, né, até para me ajudar, para fechar laudo e tudo. Ele era bem pequeno, tinha lá por volta dos seus 5, 6 anos, e o psiquiatra falou para mim, olha, um psiquiatra conhecido. Ele falou assim para mim, olha, existem 3 tipos de autista. Existe aquele autista que está na média, que vai aprender a seguir a turma como normal, né? Tem aquele que é muito inteligente, tem as altas habilidades, que ele vai assim, em disparada, e tem aquele que nunca vai se alfabetizar. É a questão do seu filho. Eu arregalei um olho, eu digo, no meio da conversa, peguei a mãozinha dele, eu falei para ele, eu disse, doutor, o senhor precisa estudar um pouquinho mais. E saí, abri a porta e vim-me embora. Gente, mas eu me vim-me embora tão fula da vida, eu estava lá no centro da cidade. Eu liguei para o meu marido, eu disse assim, olha, eu nem sei qual é a rua que eu estou. Mas meu marido, na época, dirigia um táxi, eu vou dizer, aí ele, mas onde tu estava? Eu disse, não sei, vou perguntar aqui, que eu estou tão zangada da minha vida, porque eu vou caminhar um pouco mais aqui, para eu poder me acalmar e descobrir qual é a rua que eu estou, para você vir me buscar. Aí, olha, mas eu fiquei assim, gente, mas que tudo bem, né? Há 10 anos atrás, 12 anos, não se falava tanto assim, né? Em autismo, mas assim, vindo de um médico, né? A gente pensa assim, poxa, tá até para falar, né, para uma mãe, né? Que seu filho vai ter as dificuldades. E hoje em dia, o que eu vejo, até pela minha experiência de sala de aula, quando eu me deparei com uma criança, não fui professora dele, a colega que era, mas assim, as conversas que nós tínhamos, né? Porque quando todo mundo descobriu que eu tinha um filho autista, todo mundo também achou que eu era expert no assunto em geral. E tinha, assim, uma criança em outra turma, em outro ano, que ele tinha altas habilidades. E ela dizia para mim, ele não quer fazer nada, Débora. Ele está enjoado, tudo que eu falo ele já sabe, se duvidar sabe até mais. Eu falei assim, então, você tem que fazer uma adaptação para ele, né? Ele já está enjoado já daquele ambiente ali. Só que ainda assim ele precisa da maturidade emocional, porque ele era muito imaturo no lado emocional dele, né? E isso acaba sendo um contraponto. A Grace daí pode até explicar um pouquinho melhor, mas pela minha vivência, né, eu vejo que existe essa imaturidade, né, em que eles precisam ter essa vivência, eles precisam passar por esse momento para que eles possam amadurecer também esse lado, né? Porque é uma cobrança muito grande quando diz que a criança tem altas habilidades. Justamente, eles têm alta habilidade, mas naquele foco, naquele ponto, né? E o restante, eles acham que a criança tem que ser expert em tudo, né? E não é bem por aí. Ainda assim, eu digo assim, gente, é autista, é TDAH, tem altas habilidades, mas ainda é criança, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua fase. E eles precisam passar por esses momentos, né? Entendo eu, né? Acredito eu. Então, essa minha pouca experiência aí, mas esse outro lado também de ter essa cobrança, de ter um filho autista e que ele teria que ter uma habilidade em alguma coisa, eu disse, gente, isso é engano, eles têm um hiperfoco, o que pode gerar, assim, um conhecimento maior sobre o assunto, mas não significa que ele tem uma superdotação, que todo autista tem altas habilidades. Não é isso, né? Pelo contrário, o hiperfoco, às vezes, até tolhe ele de ter conhecimento de outras áreas, porque ele está tão focado naquilo dali, né, que ele não consegue enxergar as outras matérias, as outras atividades que ele teria que estudar. Ele só queria saber de ciências, geografia quando falava um pouquinho, volta para a história, português e matemática, para quê? Só quando era um texto sobre dinossauro. Aí ele se interessava. Caso contrário,
Mas não dá, né, gente? Imagina se todos os problemas de matemática fossem os dinossauros, 2 dinossauros, mais 3 dinossauros. Quantos dinossauros? Não tinha como, né? Então tinha que ter outra vivência aí. E eu passei um dobrado aí nessa processo todo, né? Até o 5º ano. Agora ele já está no 7º, já compreende um pouco mais, mas mesmo assim, quando ele pode falar, ele quer falar em dinossauro, né? Aí a gente dá uma enrolada nele, ó, vamos ver esse outro lado aqui. Aí ele fala, né? Mas às vezes é complicado. Muito boa, né? Essa partilha da Débora. E eu, como mãe, também passei por algumas dificuldades, né? Com relação a essa exigência, né? Então, bem antes, lá no início, quando o Miguel era acho que com 7, 8 anos de idade, que já começou a aparecer alguns sinais do TEA, até na escola começaram a observar. Porém, ele já estava alfabetizado no pré. Então, ele pulou um pré. Ele pulou direto para o 1º ano, né? O próprio colégio, um colégio municipal, né? E diante já do conhecimento, de ler e saber todas as atividades, né? Houve essa aceleração. E sempre teve essa dificuldade em razão de ser sempre o mais novo da turma, né? Então, ele teve um acompanhamento com a psicóloga desde 8 anos, 9 anos de idade, mas a primeira observação, o primeiro laudo, né, que ele teve foi no sentido da inteligência, realmente. Não tinha sido ainda um laudo completo com essa investigação das altas habilidades, mas foi uma investigação da inteligência. Nessa investigação apareceu a capacidade de raciocínio de 16 anos, para uma criança de 8, 9 anos. Então, hoje eu entendo um pouquinho, compreendo, né, um pouquinho sobre isso, mas na época eu estava totalmente perdida, né? Eu não entendia nada do que estava, né, acontecendo. Porém, sabia que havia essa assincronia, né? Não sabia nem o que era sincronia, nem essa palavra, mas sabia que era uma diferença, né, da idade cronológica, biológica, né, com a idade do raciocínio, né? E foi assim, né, foi passando aí os desafios, tivemos muitas dificuldades de compreensão por parte de algumas escolas, mas graças a Deus teve muitas escolas que foram muito acolhedoras, né, e aí até que nós compreendemos, né, toda a situação, depois do conhecimento, né, dessa orientação com a Grace, né, que o Miguel, ele abriu, assim, parece que abriu a estrada, né, e graças a Deus, né, hoje em dia está bem resolvido, né, se aceitando como sem ter vergonha, quando as pessoas falavam, você é nerd, né, porque o perigo maior é se esconder, se camuflar. Esse e é muito frequente, né? E teve uma época até que ele falava assim, não, vou ficar na média, assim, ninguém olha para mim, ninguém me vê, né? Eu fico aqui quietinho, e
E o outro lado é o excesso de cobrança, né? Acreditar que o superdotado tem que saber tudo de tudo, tem que ser bom em tudo, né? Então, graças a Deus, né? Que hoje a gente já passou por tudo isso, né? Mas muito ainda a aprender, muito ainda a se preparar, né? Eu acredito que ainda nós estamos no início, né, da caminhada e desse aprendizado. Eu acredito que ainda muitas descobertas virão, né, e coisas boas, né. Então, daí eu quero passar, né, a palavra para a Grace, para ela poder conversar mais um pouquinho sobre esses assuntos aí que a gente pode já fazer as considerações finais, também depois, né, logo depois, e contar um pouquinho mais para a gente, né, sobre essa caminhada, né, esse conhecimento aí que você tem, Grace, sobre a superdotação, né, e, e aí depois, logo depois, daí a Débora já também vai pensando aí na sua conclusão. Então, toda essa trajetória, ela inicia, né, já lá na universidade, nos projetos de iniciação científica, uma temática que me chamou muita atenção, né? Então, eu sempre procurei estudar a respeito, e aí, quando eu tive a oportunidade de fazer uma formação específica pela Universidade Federal de Uberlândia, corri e fiz, e fora outros cursos, e as demandas foram surgindo, e eu fui me deparando com muitos desafios, né, no ambiente escolar, especialmente, né, na rede privada, porque a rede pública no estado do Paraná, como eu falei, né, tem os atendimentos de sala de recursos de altas habilidades de superdotação, desde a educação infantil, aqui em Maringá, até o ensino médio. Então, isso contribui de forma significativa, né, para esses estudantes terem um atendimento adequado. Hoje, né, sou casada, mãe de 2 filhos, um de 16 e outro de 11, identificados com altas habilidades de superdotação, que fazem parte, né, de um centro de referência de superdotação da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, e lá a gente tem a oportunidade de conhecer inúmeras crianças, né, que já desde muito pequenos fazem seus projetos de iniciação científica, e tem sim, né, um perfeccionismo, uma alta sensibilidade, um alto nível de exigência, mas isso tudo deve ser trabalhado também com a criança, né, desde muito pequeno, que mesmo sendo muito inteligente, tendo um alto potencial, também erra, também tem dificuldades, né, e a escola, quando ela está preparada para receber essas crianças, então o desenvolvimento é outro, como a Cris falou, né, do Miguel fazer autossabotagem para ficar na média, para, né, não se destacar ali na escola, porque o destaque também chama atenção, né? Alguns alunos que, quando o professor faz uma pergunta, ele é o primeiro a responder, e aí, às vezes, o professor começa a fazer as perguntas na aula e fala assim, ah, mas menos o fulano, que não é para responder, deixa os colegas. E aí ele começa, entre aspas, a ser punido, né, pelo potencial que tem, pelo conhecimento além. Então, oportunizar a identificação, tirar da invisibilidade, fazer os encaminhamentos adequados para os atendimentos terapêuticos, caso precise, mas especialmente para os atendimentos de AE, né, seja nos NAS, no núcleos de altas habilidades de superdotação, que a princípio, por uma legislação federal, é para ter em cada estado, né, aqui no Paraná nós temos em Londrina, ou o encaminhamento para a sala de recursos, né, de altas habilidades de superdotação, ou outros programas que possam vir agregar, contribuir com o desenvolvimento dessas crianças, tá?
Então, bem importante, identificar, encaminhar, acompanhar, acolher e respeitar. Muito bem colocado, Grace. Muito obrigada. Realmente, né? Soa como uma punição, né? Essa frase, né? Ah, menos fulano, né? Menos ciclano. E até a Grace me contou. Eu me lembro, terceiro ano, antes de iniciar o terceiro ano, quando eu recebi os livros, eu direto ler o livro e fui fazendo, e fui completando. Antes de começar as aulas, eu terminei o livro inteiro do terceiro ano, o livro de português, né? Todas as atividades, tudo a lápis, bonitinho, escrito, né? E aí eu cheguei com o meu livro no primeiro dia de aula e simplesmente a professora falou assim, não, você pegou livro usado, livro... quando compra um livro usado, tem que apagar, não pode utilizar o livro escrito, porque já está todo resolvido, você vai fazer... E me deu uma bronca, né? E eu falei, mas fui eu que fiz. E ela não acreditou. E aí chamou meu pai para conversar, e deu toda aquela confusão. E o meu pai foi na loja e perguntou, mas como que pode? Vocês me venderam um livro assim... E pessoal da loja, inconsolado, né? Imagina como que nós iríamos vender um livro usado, aqui nós não temos livros usados, todos os livros são novos, e daí formou-se uma confusão tamanha, até que eu só chorava, e eu falava, mas foi eu que fiz, fui eu quem fiz, e ninguém acreditava. E aí o que eu tinha que fazer? Apagar, né? Para utilizar. Os livros eram muito caros, e tínhamos gastado já com todo o material, né? Então, vamos apagar. E eu comecei a apagar e eu chorava, e meu pai, olhando aquilo, me chegou assim, filha, foi você mesmo quem fez? Fui eu. Mas como que você fez? Ah, eu não sei, eu li e comecei a escrever, né? E diante de toda essa situação, né? Meu paizinho, que já não está mais conosco, né? Já está com Jesus, falou, não, filha, não tem problema, deixa assim, eu vou resolver esse negócio. E aí conversou com um, conversou com outro, não sei, eu sei que eu fui para uma outra escola, eu era muito pequena, né? Não me lembro, eu sei que eu fui para um outro lugar, fazer aula num outro lugar. E naquele ano, e no outro ano, no ano seguinte, eu voltei para aquela escola, mas daí já era outra direção e outra coordenação, né? Mas, enfim, a gente passa uns perrengues, né? Mas graças a Deus, né, que deu tudo certo, continuei estudando, continuei na escola, né? E é assim, né? A gente não pode nunca desistir diante das dificuldades, das críticas, né? Mas é isso daí. Então, eu queria pedir agora para a Grace colocar o seu contato, né? Se você quiser, suas redes sociais, falar um pouco mais dos trabalhos. Eu sei que o Instituto Ágape tem muitos projetos, muitos trabalhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, do trabalho de vocês. Tem um trabalho social também, né, associado com isso. E coisa boa a gente tem que divulgar. Então, na Ágape, nós temos, né, tanto o trabalho da identificação, quanto o acompanhamento, né, terapêutico com essas crianças. Nós temos grupos de atendimento a crianças, adolescentes, né, estamos abrindo
para adultos, em breve para orientação e acolhimento a famílias de crianças e adolescentes com altas habilidades de superdotação. Enquanto clínica e instituto, nós ministramos capacitação para redes de ensino, SEDUCs, clínicas, profissionais, né? E também, anualmente, nós temos um evento chamado Mostra de Trabalhos de Crianças com Altas Habilidades de Superdotação, em que nós organizamos, né, com recurso próprio, num centro cultural de Maringá, e nós convidamos crianças identificadas com altas habilidades de superdotação a apresentarem os seus trabalhos. Este ano nós tivemos várias crianças, em especial alunos do CAP, o EM, né, do Colégio de Aplicação Pedagógica, e eles trazem os seus projetos de iniciação científica, né, as suas artes, os seus troféus e medalhas, enfim, tudo aquilo que eles vão construindo ali desde a educação infantil, né, até o ensino médio. Então, a gente tem um trabalho aí bem intenso, pude contribuir aí também no processo, né, numa audiência pública relacionada à Lei das Altas Habilidades de Superdotação estadual, e em relação à lei municipal, enfim, sou mãe, né, de criança e adolescente, superdotado, então, é um desafio, tá? Que bom que eles estão num colégio que é bem inclusivo, então a gente não tem essa dificuldade quanto eles serem diferentes. Mas, no geral, na sociedade é um grande desafio. Por isso a gente vem trabalhando, né? Hoje eu compartilhei o link ali da cartilha, que traz muita informação, né? Quem conseguiu baixar aí, mas quem não conseguir, eu tenho o link na bio do meu Instagram, gracecarraro.neuropsico, tá? E aí lá vocês podem baixar também o código do autismo, eu coloquei o link ali, para quem quiser, né? Vale muito a pena ter acesso a esses materiais que foram elaborados aí pelo CRIA, né? Envolvendo vários profissionais, pelo Conselho da Infância e Adolescência. E a gente segue fazendo as parcerias, dando as mãos para aqueles que querem colaborar com a causa, né? Das altas habilidades de superdotação, mas também, né, do autismo, da dupla excepcionalidade, e temos muito que trabalhar e que avançar, tá? Muito obrigada. Abre seu microfone, Cris. Eu estava copiando aqui o link que a Grace colocou na mensagem. Eu vou colocar esse link depois lá no grupo, no nosso grupo lá do Sobrapa, tá? Isso que a Grace, né, comentou da questão da escola, né? Então, esse ano, Miguel, graças a Deus, está numa escola bem inclusiva, né? O pessoal cuida bastante, né, dessa parte aí, desse acolhimento. E aí eu quero também pedir para a Débora passar, né, suas redes sociais, contar mais um pouquinho aí da sua clínica, né, Débora? Você também entende. Eu fazer aqui uma observação, né? O neuropsicopedagogo, ele não pode aplicar nenhum teste que seja voltado para identificar QI, né? O qualitativo de inteligência. Porém, nós podemos aplicar um rastreio para identificar se ele tem altas habilidades ou superdotação ou não, né? E aí, depois, identificado isso, inclusive, eu tive a honra de participar ontem de um curso com a minha professora Edna, que está aqui com a gente, e aprender mais um pouquinho, né? E, assim, identificado isso, aí sim a gente passa por
para um neuropsicólogo que vai fazer a avaliação de fato para poder encaminhar para um neuropediatra, um psiquiatra, para aí sim fechar o diagnóstico, né? Mas nós, neuropsicopedagogos, a gente tem como ajudar essa criança nas demais áreas da aprendizagem, né? Fazendo as adaptações, e por isso a importância do neuropsicopedagogo na tratativa, né, dessa criança na escola, né? Eu tenho um consultório que fica aqui no Rio de Janeiro, em Cascadura, né, próximo bem no centro, né, de Cascadura. Eu tenho um Instagram voltado para... Falo bastante sobre o autismo, né, sobre a neuropsicopedagogia também, e se vocês quiserem dar uma olhadinha lá para conhecer, @deboraquintarelli.npp, tá? Espero vocês lá, dando uma olhadinha para conhecer, a gente conversar mais um pouquinho por lá. Muito bem, Porque, muito às bem. vezes, na nossa avaliação, o que acontece? A gente vê que aquela criança sobressai, né? Que a gente vai à escola, a gente conversa com os professores, com o coordenador, e a gente vê, pela avaliação que a gente faz, que a criança se sobressai, né? Então, a gente faz um rastreio, sim, e às vezes dá mesmo, né, as pontuações ali, a gente encaminha para o neuropsicólogo para que ele esteja fazendo todo o teste que né, quantitativo do teste de QI, de inteligência, com todos aqueles aparatos que temos, né, para que, de fato, aquilo seja mesmo elucidado como superdotação, como altas habilidades. Mas, geralmente, quando a gente faz a avaliação, ou a gente percebe ali que a criança, durante a avaliação, tem na matemática tem um raciocínio lógico muito bom, entendeu? Na linguagem muito, muito boa, tem um espírito de liderança muito aguçado. Então, a gente faz esse rastreio e, quando dá no rastreio, geralmente, quando o neuropsicólogo faz a avaliação dele, vem lá, bonitinho lá, dizendo que ele tem altas habilidades e superdotação. É fantástico. A neuropsicopedagogia, como o próprio nome diz, né? A gente trabalha com a neurociências, trabalha com as áreas cerebrais, a gente faz toda essa psicologia cognitiva também, né? Junto, claro, com a pedagogia. Nós não podemos atender, de forma alguma, questão só comportamental. Ela tem que vir junto com alguma dificuldade de aprendizagem, porque o neuropsicopedagogo é um terapeuta da aprendizagem. Então, mas a gente faz uma avaliação completa, desde a linguagem oral até, né, todo triagem para autismo, né, para TDAH, e a gente levanta, assim, uma hipótese aí, e pede, manda, né, para quem, de fato, é especialista em tal causa. Tá bom? Aí, Edna, tudo bem? Tudo. Bem-vinda, chegou agora, mas daí deixa eu até apresentar, né, a Grace. A Grace, ela é neuropsicopedagoga, foi ela quem fez o teste do Miguel, o laudo do Miguel, né, e a partir daí tudo fez sentido, né, e explicou para a gente, né, várias coisas, e desde já, Grace, já vou deixar aberta a porta também, né, que terão outras oportunidades de falar um pouco mais, porque esse é um assunto tão complexo que não se esgota apenas numa conversa. Nosso tempo já está quase acabando, nós temos aí mais 5 minutinhos só para terminar, e daí eu já vou concluindo aqui as considerações finais, né, mas quero, né, realmente agradecer ao Sobrapa por essa oportunidade, desse espaço, dessa divulgação de um tema tão sensível a nós, principalmente nós mães atípicas, né?
e também, no caso, né, da Grace, mãe de superdotados, né? Então, agradecendo a todos que vieram assistir, aos que vão assistir depois, que não puderam estar conosco, né, nesse momento aqui, ao vivo, né? Tenho certeza que todas as anotações aí que nós fizemos, todas as coisas que foram faladas aqui, vão ser muito bem aproveitadas, né, para todos aí que vão assistir. E quero deixar também, né, as minhas redes sociais, @crismargaride, que é a minha rede pessoal, e @crismargaride.neuropp, que é o meu espaço profissional, né? Tenho um trabalho na música, onde eu encontro muitos superdotados, né? Músico, cabeça de músico é complicado, né? Dizem que todo músico tem uma coisa diferente, né? Mas, realmente, assim, agradecer e aproveitando, né, o gancho que a Grace comentou também da exposição, o Miguel fez a exposição dos trabalhos dele nessa mostra, foi muito bom. Já conto que teve gente que viu o trabalho dele lá e acelerou um patrocínio, então ele já, né, recebeu proposta de patrocínio já essa semana, já deve estar chegando materiais para ele a semana que vem, né? Então, muito rico esse trabalho, muito rico mesmo, maravilhoso. Ok, gente? E alguém que queira fazer mais alguma pergunta, pode deixar anotado ali no chat, ou depois passar, né, e eu posso estar encaminhando, quem não conseguiu anotar e quem não conseguiu pegar, quem vai assistir a gravação depois, pode deixar o recadinho lá no YouTube, né, que eu vou passando aqui o contato das meninas, que hoje nos elucidaram várias coisas, né? Foi muito boa a nossa roda de conversa, só gratidão aí a todos.